Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Um grupo de policiais foi enviado a um quarto de hotel para conduzir uma investigação. Ao entrar, eles se depararam com uma cena arrepiante. Um corpo jazia imóvel, meticulosamente coberto por um cobertor. Era como se alguém tivesse deliberadamente tentado organizar a cena de uma forma que criasse uma estranha sensação de calma. Um travesseiro havia sido cuidadosamente colocado sob a cabeça da vítima, dando a impressão de que ela simplesmente havia se deitado para descansar. Pequenas contusões estavam espalhadas pela pele dela, sutis, mas evidentes a uma inspeção mais atenta. Mais perturbador ainda, seus braços exibiam claros sinais de defesa, uma indicação trágica de que ela havia lutado intensamente em seus momentos finais, tentando desesperadamente se defender de seu agressor. Quando o legista posteriormente realizou a autópsia, a causa da morte foi oficialmente determinada como asfixia. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, exploraremos um caso de crime real envolvendo Alicia Kimberly Bromfield. Ela nasceu em 28 de agosto de 1990, no coração de Joliet, Illinois. Nascida em um lar amoroso e vibrante, ela era a mais velha de 5 irmãos. Uma posição que naturalmente lhe instilou um profundo senso de responsabilidade e cuidado. Crescendo com 2 irmãs mais novas e 2 irmãos, Alicia rapidamente assumiu o papel de irmã mais velha protetora. Ela prosperava em seu papel de líder dentro da família, e sua inclinação natural para apoiar e incentivar aqueles ao seu redor se refletia em todos os aspectos de sua vida. Desde cedo, Alicia demonstrou uma inteligência aguçada e uma curiosidade insaciável. Na escola, ela se destacava como aluna exemplar, constantemente entre os primeiros lugares de sua turma. Professores e mentores reconheciam seu forte senso de disciplina, suas impressionantes habilidades acadêmicas e sua determinação incansável em alcançar o sucesso. Mas além de suas qualidades intelectuais, Alicia também era conhecida por sua bondade e carisma. Ela tinha um dom raro de fazer as pessoas se sentirem valorizadas e ouvidas. Ao entrar na adolescência, Alicia começou a pensar seriamente em seu futuro. Quando chegou ao ensino médio, já havia definido que seguiria a carreira em direito, uma área que se alinhava perfeitamente à sua mente afiada, à sua paixão por justiça e à sua dedicação inabalável em ajudar os outros. Ela sabia que alcançar esse objetivo exigiria muito esforço, tanto acadêmico quanto financeiro. Sua família vivia de forma modesta, e com seus pais ainda criando os irmãos mais novos, Alicia entendia que precisaria contribuir para sua própria educação. Determinada a transformar seus sonhos em realidade, conseguiu um emprego em um centro de jardinagem local aos 16 anos. Como florista, aprendeu a montar buquês, criar arranjos elaborados e atender pedidos personalizados com um nível de criatividade e precisão que impressionava tanto os clientes quanto a gerência. Com o tempo, desenvolveu uma verdadeira paixão pelo trabalho, e seu olhar para a beleza e os detalhes a transformou em uma das floristas mais talentosas da loja. Equilibrar o trabalho com a rotina acadêmica exigente não foi uma tarefa fácil, mas Alicia conseguiu lidar com isso com graça. Ela frequentou a escola pública local antes de se transferir para uma academia católica, onde continuou se destacando. Eventualmente, todo o seu esforço foi recompensado quando foi aceita no prestigiado programa de Justiça Criminal e Psicologia Forense da Western Illinois University. Esse foi um marco importante em sua trajetória, e ela estava determinada a concluir essa jornada até o fim. Continuou trabalhando no centro de jardinagem para se sustentar, economizando cada dólar possível para pagar mensalidades, aluguel e necessidades básicas. Quando chegou ao penúltimo ano da faculdade, estava a pouco mais de 1 ano de concluir o curso. Tudo parecia estar correndo conforme o planejado, e ela aguardava com entusiasmo o futuro promissor que havia construído com tanto esforço. No entanto, durante o 2º semestre desse ano, tudo mudou de uma maneira que ela jamais poderia ter previsto. Foi nesse período que Alicia conheceu um jovem chamado Michael, também estudante da Western Illinois University. Michael estudava economia e, a princípio, o relacionamento parecia promissor.
Eles passaram a sair juntos, compartilhavam aspirações para o futuro e viviam a empolgação do primeiro amor. Mas após cerca de 6 meses de namoro, na primavera de 2012, Alisha recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Ela estava grávida. Apesar de inesperada, a gravidez foi recebida com otimismo e alegria inabaláveis. Alisha sempre havia sonhado em ser mãe algum dia e, apesar dos desafios que viriam, sentia-se pronta para enfrentá-los. Contudo, quando compartilhou a novidade com Michael, sua reação esteve longe de ser solidária. Ele deixou dolorosamente claro que não estava disposto a assumir as responsabilidades da paternidade. Recusou-se terminantemente a se casar, pressionou-a para interromper a gestação, e quando ela permaneceu firme em sua decisão de ter o bebê, ele rompeu todos os laços com ela. Michael se afastou sem hesitar, deixando Alisha sozinha para enfrentar esse novo capítulo de sua vida. Apesar da dor, Alisha se recusou a deixar que isso destruísse seu espírito. Ela sabia que a estrada à frente seria difícil, mas não estaria sozinha. Seus pais Cheryl e James permaneceram ao seu lado, assegurando-lhe que ela não teria de enfrentar esse desafio sem apoio. Eles ofereceram tanto suporte emocional quanto financeiro, ajudando-a a se preparar para a chegada do bebê. Determinada a proporcionar a melhor vida possível à filha, Alisha continuou trabalhando incansavelmente, economizando cada centavo e comprando tudo o que seria necessário. Ela acreditava de coração que, com amor, perseverança e o apoio da família, poderia superar qualquer obstáculo. No verão de 2012, durante um ultrassom de rotina, Alisha recebeu a confirmação feliz de que esperava uma menina. Tomada de alegria, escolheu com cuidado o nome da filha: Ava Lucia. A expectativa de conhecer a criança a enchia de força e entusiasmo renovados. Passou meses se preparando, comprando berço, carrinho, roupas, mamadeiras e brinquedos. Embora os desafios de ser mãe solteira pairassem sobre ela, permanecia otimista. Seu plano era continuar trabalhando e estudando o máximo possível, contando com o fato de que seu emprego sazonal lhe daria direito a uma licença remunerada no inverno. Isso lhe proporcionaria tempo valioso para se ajustar à maternidade e, ao mesmo tempo, se preparar para o semestre final e a tão aguardada formatura. Alisha tinha plena confiança de que poderia lidar com as responsabilidades da maternidade e, ao mesmo tempo, continuar perseguindo seus objetivos. Ela visualizava um futuro bonito para si e para sua filha, repleto de amor, sucesso e estabilidade. Como já mencionado, Alisha trabalhava no centro de jardinagem desde os 16 anos. Ela havia construído uma reputação sólida no local, conquistando o respeito e a admiração de colegas e gestores. Apenas 6 meses antes de Alisha ser contratada, um homem chamado Brian Cooper havia assumido o cargo de gerente regional do centro. Na época, Brian tinha 31 anos. Desde o momento em que Alisha entrou para a equipe, ele demonstrou um interesse imediato e perceptível nela. Inicialmente, no entanto, como ela ainda estava no ensino médio, manteve uma postura profissional, mantendo certa distância enquanto, sutilmente, se certificava de que ela confiasse nele. Com o tempo, foi se infiltrando em sua vida, cuidadosamente construindo a imagem de um mentor e amigo. Alisha, de natureza bondosa e sempre disposta a agradar, valorizava sua orientação e não via motivo para desconfiar. À medida que a convivência se aprofundava, Brian encontrava pequenas formas de se integrar à rotina dela. Elogiava frequentemente sua ética de trabalho e sua confiabilidade, fazendo comentários que a faziam se sentir valorizada como funcionária. Querendo garantir que a relação se estendesse além do ambiente profissional, começou a pedir pequenos favores. Convidou-a a passear com seu cachorro quando ele viajava, chegando até a entregar-lhe uma chave reserva de seu apartamento como sinal de confiança. Para Alisha, parecia uma forma fácil e inofensiva de ganhar um dinheiro extra, e ela genuinamente gostava de passar tempo com o labrador de Brian, um cachorro afetuoso pelo qual logo criou carinho. Para ela, Brian parecia ser gentil, respeitoso e generoso. Alguém em quem poderia confiar e se espelhar. Mas na realidade, ele estava lenta e metodicamente borrando as linhas entre profissionalismo e algo muito mais pessoal. Com o tempo, o interesse de Brian por Alisha se tornou mais evidente,
manifestando-se de maneiras que a deixavam cada vez mais desconfortável. Seus elogios passaram a ser mais diretos, frequentemente demorando demais em sua aparência. Ele dizia que ela era bonita, que tinha um sorriso radiante, que qualquer homem teria sorte em tê-la. Para os novos funcionários, ele chegava ao ponto de apresentar Alicia como sua namorada, rindo como se fosse uma piada quando ela protestava. Mas não era uma piada. Não para ele. Seu comportamento se tornou mais ousado e em pouco tempo ele passou a flertar abertamente com ela, convidando-a para encontros e sugerindo que deveriam ficar juntos. Alicia ficou atônita. A ideia de ter um relacionamento romântico com ele nunca havia passado por sua cabeça. Ela o via apenas como um chefe e, no máximo, um amigo distante. Rejeitou imediatamente suas investidas, mas devido à sua natureza gentil e pouco confrontadora, teve dificuldade em ser firme. Ela esperava que ele entendesse a mensagem e seguisse em frente, mas, em vez disso, Brian se convenceu de que ela estava apenas fazendo charme. Determinado a conquistá-la, começou a manipular o tempo de trabalho dos dois, inventando desculpas para chamá-la ao estoque sob o pretexto de precisar de ajuda com o inventário ou outras tarefas triviais. Uma vez a sós, ele tentava se aproximar, fazendo investidas indesejadas e tentando beijá-la. Alicia, sem saber como lidar com a situação, fazia o possível para evitá-lo. Passou a se esforçar conscientemente para nunca ficar sozinha com ele, calculando seus intervalos e permanecendo em áreas movimentadas da loja. Mas sua tentativa de evitá-lo parecia apenas alimentar a obsessão dele. O comportamento de Brian mudou de flertes insistentes para algo muito mais sombrio. Sua postura antes amigável se transformou em hostilidade. Quando Alicia ignorava suas investidas, ele se tornava cruel e vingativo, criticando seu trabalho em frente aos clientes, pegando no pé dela por detalhes e tornando sua vida no centro de jardinagem insuportável. Passou a demonstrar ciúmes, monitorando de perto suas interações com colegas homens e ficando visivelmente irritado quando ela falava com eles. Chegou até a interferir em seus intervalos de almoço, frequentemente impedindo-a de sair caso tivesse planos de comer com outra pessoa. Sua obsessão por controle se estendia além do ambiente de trabalho, já que manipulava sua escala para garantir que sempre estivessem trabalhando ao mesmo tempo. Mas a escalada mais alarmante ocorreu quando ele começou a forçá-la a acompanhá-lo em viagens de trabalho. Sob o pretexto de treinamentos ou eventos da empresa, Brian insistia para que Alicia viajasse com ele para outras cidades e estados. Essas viagens não passavam de tentativas disfarçadas de obrigá-la a passar tempo sozinha com ele. Cada viagem seguia o mesmo padrão. Ele fazia investidas, voltava a convidá-la para sair. Então, tudo piorou quando Alicia começou a namorar Michael. Quando Brian descobriu que ela estava em um relacionamento, foi como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Ele intensificou o assédio, sobrecarregando-a com uma carga de trabalho impossível. Se ela recusava um turno extra ou uma de suas viagens, ele explodia, humilhando-a diante de clientes e colegas. Parecia sentir prazer em fazê-la chorar com seus ataques de raiva. Alicia pensou em pedir demissão. Não queria nada além de se livrar dele, mas suas circunstâncias tornavam isso impossível. Quando descobriu que estava grávida, e especialmente depois que Michael a abandonou, o medo de perder sua única fonte de renda se tornou esmagador. Procurar um novo emprego enquanto se preparava para ser mãe solteira era um risco que simplesmente não podia correr. Por mais que detestasse trabalhar sob Brian, sentia-se presa. Não tinha outra escolha a não ser suportar. Então, quando Brian soube que Alicia estava esperando um bebê e se preparando para criá-lo sozinha, surpreendeu-a com uma proposta inesperada e profundamente perturbadora. Ele ofereceu casamento. Disse que cuidaria dela e da criança, que até daria seu sobrenome ao bebê. Mas Alicia, já profundamente incomodada com o comportamento dele, rejeitou-o de imediato. Não queria nenhum tipo de vínculo com ele, e a essa altura já não se sentia apenas desconfortável em sua presença. A obsessão dele havia se transformado em algo perigoso, uma perseguição implacável, planejada para desgastá-la até que finalmente cedesse. Mas Alicia não tinha intenção alguma de se render. Cada vez que rejeitava suas investidas, ele retaliava com crueldade calculada, tornando seu ambiente de trabalho cada vez mais insuportável.
Se ousava estabelecer limites pessoais, ele a punia de forma rápida e cruel, garantindo que ela sentisse todo o peso de seu poder. Cooper controlava quase todos os aspectos do trabalho dela e usava essa autoridade sem piedade. Se Alicia marcava uma consulta pré-natal, ele alterava seus turnos de última hora, obrigando-a a remarcar várias vezes. Se pedia uma tarde de folga para descansar, ele negava sob a desculpa de falta de pessoal, apenas para conceder o mesmo pedido a outro funcionário em seguida. Com pouco mais de 3 meses restantes até a chegada da filha e o início de sua licença maternidade legalmente garantida, Alicia tomou a difícil decisão de suportar. Manteria a cabeça baixa, evitaria confronto o máximo possível e sobreviveria àqueles últimos meses. Quando sua filha nascesse, tiraria a licença remunerada e então fugiria, encontraria um novo emprego em sua área e cortaria todos os laços com Brian Cooper para sempre. Embora se esforçasse para demonstrar força, o peso do que vivia era sufocante. Contava para sua mãe, Cheryl, alguns detalhes sobre os problemas no trabalho, desabafando de vez em quando sobre seu chefe controlador. Mas nunca entrava em detalhes. Não queria causar preocupação desnecessária e acreditava que poderia lidar sozinha com a situação. Cheryl não fazia ideia do quanto sua filha suportava diariamente, ou do quão grande era o perigo em que realmente estava. Então, em agosto de 2012, Brian Cooper fez uma nova exigência. Uma que causou em Alicia um calafrio de inquietação. Ele queria que ela o acompanhasse ao casamento de sua irmã em outro estado. Ela recusou imediatamente, sabendo que não queria ter nenhum contato com ele fora do ambiente de trabalho. Mas desta vez, ele usou uma tática diferente. Em vez de sua insistência agressiva de costume, apelou para a compaixão dela. Falou sobre o quanto sua irmã significava para ele, explicando que, com a recente morte do pai, agora era sua responsabilidade conduzi-la até o altar. Pintou um quadro de luto e solidão, manipulando emocionalmente Alicia para que reconsiderasse o pedido. Sua abordagem foi cuidadosamente calculada. Fingiu que era apenas um favor amigável, assegurando que, depois disso, pararia de importuná-la. Prometeu que ela seria apresentada apenas como uma amiga próxima e colega de trabalho, enfatizando que não haveria nenhuma expectativa além de comparecer ao casamento como sua convidada. Para convencê-la ainda mais, jurou que ficariam hospedados no mesmo hotel que os outros convidados, mas em quartos separados. Alicia hesitou, mas acabou cedendo. Ela sempre fora alguém que cumpria sua palavra, e Brian havia jogado bem suas cartas. Fez parecer que era um pedido único, algo que realmente significava muito para ele. E, acima de tudo, havia prometido que seria a última vez que lhe pediria qualquer coisa. Quando contou à mãe sobre a viagem, a preocupação de Cheryl foi imediata. Havia algo de errado naquela situação, e ela não conseguia se livrar da sensação incômoda de que Alicia não deveria ir. Aconselhou a filha a reconsiderar, alertando-a de que o interesse de Cooper por ela sempre parecera estranho. Mas Alicia, sempre responsável e honesta, já havia aceitado e não queria voltar atrás. Reafirmou à mãe que tudo ficaria bem, prometendo mantê-la atualizada durante a viagem. Logo cedo, na manhã de 18 de agosto, Brian Cooper chegou para buscá-la. Ela entrou no carro dele, torcendo para que, apesar do desconforto, as coisas permanecessem estritamente profissionais. A viagem começou normalmente. Conversaram de forma casual e Cooper parecia calmo, educado, até agradável. Mas ao meio-dia, tudo mudou. Alicia ligou para a mãe em desespero. Queria voltar para casa imediatamente. Mais uma vez havia sido enganada. Acabara de descobrir que Cooper havia mentido sobre as acomodações do hotel. Em vez de ficarem hospedados no mesmo local que os outros convidados do casamento, ele havia reservado um quarto em um resort isolado, a quilômetros do evento. Pior ainda, apesar de suas promessas anteriores, havia apenas um quarto. Ele insistiu que o hotel principal estava totalmente lotado e que não tinha escolha a não ser fazer outros arranjos. Quanto à reserva de um único quarto, afirmou que não havia outras opções disponíveis e que reservar 2 suítes separadas teria sido caro demais. Alicia ficou furiosa, mas também estava exausta. Depois de uma discussão acalorada, Cooper conseguiu desgastá-la. Ela concordou, a contragosto, em ficar,
Mas desta vez estabeleceu limites firmes. Deixou absolutamente claro que dormiria na cama enquanto Brian ficaria no sofá. E, mais importante, disse a ele que, assim que voltassem para casa, o relacionamento deles, profissional ou de qualquer outra natureza, estaria encerrado. Cooper concordou sem muita resistência, acenando com a cabeça como se finalmente tivesse aceitado o inevitável. Para alívio dela, a conversa terminou ali, e pelo restante da noite, ele manteve distância. O casamento em si ocorreu sem problemas. Cooper conduziu sua irmã até o altar como planejado, desempenhando seu papel com a compostura esperada. Alisha permaneceu educada, mas distante, fazendo o possível para evitar qualquer interação desnecessária com ele. Embora tenham se sentado à mesma mesa durante a recepção, mal conversaram. Era como se um muro invisível tivesse sido erguido entre eles, um muro que Alisha não tinha a menor intenção de derrubar. Durante toda a noite, o comportamento de Cooper foi estranhamente silencioso. Ele bebeu muito, taça após taça, mas não causou nenhum escândalo. Em vez disso, permaneceu em silêncio sombrio, com os olhos escuros e indecifráveis. De vez em quando, lançava um olhar para Alisha, mas cada vez que ela percebia, desviava rapidamente. Sentia-se inquieta, mas tranquilizava-se pensando que tudo acabaria em breve. Quando a noite terminou, Cooper levou Alisha de volta ao pequeno e isolado resort onde estavam hospedados. A viagem de carro foi silenciosa, quase silenciosa demais. Alisha olhava pela janela, ansiosa para entrar, trancar a porta e dormir para esquecer a noite perturbadora. Ela ainda não confiava plenamente em Cooper, mas pelo menos por hora, ele parecia resignado ao fato de que ela não queria nenhum envolvimento com ele fora do trabalho. Na manhã de 19 de agosto, por volta das 9 horas, um homem entrou em um supermercado anexo a um posto de gasolina na estrada. Suas roupas estavam encharcadas, coladas ao corpo, enquanto ele se movia com uma calma quase perturbadora. Aproximou-se de um funcionário perto do balcão e, em uma voz assustadoramente serena, pediu para usar o telefone e ligar para os serviços de emergência. O que disse em seguida provocou um arrepio na atendente da linha. A operadora hesitou, perguntando se havia sido um acidente. Sem demonstrar emoção alguma, ele respondeu com a mesma naturalidade. Não, eu fiz de propósito. Houve um breve silêncio na linha antes de acrescentar, quase como um comentário final. Mas eu sou uma boa pessoa. Após a ligação, o homem não tentou fugir. Simplesmente caminhou até uma mesa próxima dentro da loja, sentou-se e esperou em silêncio pela chegada da polícia. Quando os oficiais entraram no local, ele não resistiu. Estendeu voluntariamente as mãos, permitindo que colocassem as algemas em seus pulsos, e os acompanhou calmamente até a delegacia para prestar depoimento. Enquanto isso, outra equipe de policiais foi enviada ao quarto de hotel que Cooper havia mencionado. O que encontraram lá dentro foi arrepiante. Ao entrar, os agentes descobriram um corpo deitado no chão, cuidadosamente coberto com um cobertor. Um travesseiro havia sido colocado sob a cabeça, como se alguém tivesse tentado encenar a cena para parecer quase pacífica. Mas não havia nada de pacífico no que tinha acontecido. A pele dela apresentava marcas de pequenos hematomas, discretos mas visíveis, e seus braços exibiam ferimentos defensivos. Provas de que ela havia lutado desesperadamente por sua vida. O legista mais tarde confirmaria que a causa da morte havia sido asfixia mecânica. Um exame forense mais detalhado revelou algo ainda mais perturbador. DNA encontrado na cena confirmou que havia ocorrido uma agressão. A disposição do quarto, a ausência de desordem, tudo apontava para a mesma conclusão. O ataque havia sido rápido e inesperado, provavelmente ocorrendo enquanto a vítima dormia ou estava totalmente desprevenida. Não houve luta prolongada. Os hóspedes vizinhos relataram não ter ouvido nada fora do comum. Desde o momento em que foi preso, Brian Cooper não tentou esconder o que havia feito. Na verdade, parecia ansioso para falar. Com um nível de desapego perturbador, forneceu à polícia um relato completo do crime, repetindo certos detalhes como se isso diminuísse a gravidade de suas ações. Insistia repetidamente que, tirando esse único ato, era uma boa pessoa. Minimizava tudo,
agindo como se tivesse sido apenas um lapso momentâneo e não um assassinato premeditado. Quando perguntaram por que havia feito aquilo, ele apenas deu de ombros. À medida que os investigadores pressionavam por mais informações, ele teceu uma rede de mentiras convenientes. Inventou um relacionamento inteiro, afirmando que ele e Alicia estavam envolvidos romanticamente havia muito tempo. Descreveu momentos de felicidade imaginários, retratando-se como um homem traído. Em sua versão distorcida dos fatos, Alicia havia sido infiel, carregando o filho de outro homem. Afirmava que, apesar da traição, ainda estava disposto a perdoá-la e até a criar o bebê como se fosse seu. Mas, segundo suas mentiras, ela o teria zombado, humilhado e cruelmente afastado. Insistia que ela só havia aceitado ir ao casamento para provocá-lo, para esfregar a rejeição em sua cara. De acordo com a declaração de Cooper, após a recepção, eles teriam retornado ao hotel de táxi, já que ele havia bebido demais para dirigir. Uma vez no quarto, Alicia teria ido direto para o banho e depois para a cama, claramente ansiosa para encerrar a noite. Enquanto isso, ele ficou no bar do hotel, bebendo mais, afogado em suas emoções, consumido pela raiva crescente que vinha se acumulando dentro dele há semanas. Eventualmente voltou ao quarto. Alicia já estava dormindo. Ele saiu para a varanda, perdido em pensamentos, contemplando seu próximo passo. Sua obsessão por ela havia se tornado insuportável, e no auge da intoxicação, ele estava convencido de que ela merecia sofrer como acreditava ter sofrido. Cada rejeição, cada momento em que ela o havia negado, repetia-se em sua mente, alimentando sua determinação doentia. Jogado na cadeira próxima à porta da varanda, esvaziou a última garrafa de bebida que havia levado do bar do hotel. O álcool queimava sua garganta, mas ele mal percebia a sensação. Seu foco estava inteiramente em Alicia, dormindo profundamente no quarto mal iluminado, alheia ao perigo que estava a poucos passos de distância. Levantou-se, seus movimentos lentos e deliberados, aproximando-se da cama e se inclinando sobre ela, respirando pesado de antecipação. Como se pressentisse algo errado, os olhos de Alicia se abriram lentamente. Ela o viu parado ali, sua expressão indecifrável na escuridão. Embora sonolenta, o instinto lhe dizia que algo estava muito, muito errado. Sentando-se, perguntou o que estava acontecendo, sua voz firme apesar da situação perturbadora. Cooper respondeu com uma sugestão assustadoramente casual. Quando voltassem para casa, deveriam sair juntos. Um encontro. Uma última chance para ela mudar de ideia. Alicia não hesitou. Ainda meio adormecida, mas firme, simplesmente disse: "Não." Essa única palavra foi o ponto de ruptura dele. Quando Alicia perdeu a consciência, Cooper soltou seu aperto e deu um passo para trás, respirando pesadamente. Ele ficou olhando para sua forma imóvel. Não tinha acabado. Movendo-se com uma determinação perturbadora, ele continuou suas ações. Momentos depois, algo inesperado aconteceu. Alicia se mexeu, mostrando sinais de vida. Reunindo todas as forças restantes, ela tentou reagir, mas estava fraca e desorientada, lutando para recuperar o controle. Ao perceber isso, ele rapidamente retomou o domínio da situação. Determinado a não perder o controle, usou o que estava ao alcance para impedir que ela continuasse reagindo. Em questão de instantes, tudo terminou. O corpo dela ficou imóvel. Durante muito tempo, Cooper simplesmente ficou sentado ao lado dela, olhando para o nada. A adrenalina que havia tomado conta dele minutos antes agora se dissipava em um vazio oco. Eventualmente, como se despertasse de um transe, ele se levantou e cuidadosamente a cobriu com um cobertor. Colocou um travesseiro debaixo de sua cabeça, uma imitação perturbadora de cuidado. Mais tarde, quando questionado sobre essas ações, ele afirmou que havia feito isso porque Alicia não gostaria de ser encontrada daquela maneira. Quando perguntaram por que havia colocado um travesseiro sob sua cabeça, ele não teve resposta. Mas ele não estava pronto para enfrentar as consequências. Cooper inicialmente pensou em tirar a própria vida, mas suas tentativas não tiveram êxito. Quando a primeira luz da manhã atravessou as cortinas do hotel, ele sabia que precisava sair. Escapando do quarto,
Vagou em direção a uma baía próxima, seus pensamentos consumidos pelo que havia feito. Entrou na água até o pescoço, pretendendo desaparecer para sempre. Mas quando as ondas frias tocaram sua pele, o pânico tomou conta dele. O instinto de sobrevivência dele falou mais alto e, em vez de se entregar às profundezas, ele nadou de volta para a margem. Derrotado, caminhou sem rumo pela estrada até avistar um posto de gasolina ao longe. E foi então que tomou sua decisão. Entrou no supermercado anexo, suas roupas ainda pingando água sobre o piso de azulejo. Com calma, aproximou-se de um funcionário e pediu para usar o telefone. Foi nesse momento que decidiu ligar para os serviços de emergência e confessar tudo. À medida que os investigadores aprofundaram o caso, a verdade ficou evidente. Uma verificação de antecedentes revelou que, embora Cooper não tivesse ficha criminal formal, ele tinha um histórico de comportamento perturbador. Antes de Alicia começar a trabalhar no Garden Center, outra jovem havia sido empregada lá e suportado ações semelhantes da parte dele. Ela havia denunciado seu comportamento à gerência superior, mas suas reclamações tinham sido ignoradas. Em vez de suportar mais tormento, ela optou por se demitir. Apesar de vários relatos de má conduta, Cooper continuou empregado. Como gerente regional, era valorizado pela direção por atingir metas de desempenho e manter as operações funcionando sem problemas. Durante a investigação subsequente sobre o assassinato de Alicia, provas muito mais perturbadoras vieram à tona, demonstrando que a obsessão de Cooper por ela já durava anos e havia se intensificado de maneiras muito piores do que qualquer pessoa poderia imaginar. As autoridades descobriram uma série de gravações em seu computador pessoal, gravações feitas secretamente. Ele havia colocado uma câmera oculta em seu apartamento e a utilizava para filmar Alicia sem que ela soubesse. Cada vez que ela ia ao apartamento dele para passear com o cachorro, ele a observava às escondidas. Apesar de inicialmente ter confessado o crime em detalhes, Cooper depois tentou voltar atrás, mudando sua declaração e alegando que não era culpado devido à intoxicação. Ele admitiu ser profundamente obcecado por Alicia, chegando a reconhecer que estava fixado nela há anos. No entanto, insistiu que nunca teria feito mal a ela se estivesse sóbrio naquela noite. Sua equipe de defesa, desesperada para livrá-lo da sentença mais severa possível, tentou argumentar que o nível extremo de intoxicação deveria ser considerado um fator atenuante. A promotoria, no entanto, não perdeu tempo em desmontar essa frágil defesa. O promotor destacou que Cooper conseguia se lembrar de cada detalhe da noite em questão. Desde seu processo de pensamento, os momentos exatos do ataque e até suas tentativas de encenar a cena posteriormente. Isso dificilmente seria o comportamento de alguém agindo de forma inconsciente ou puramente impulsiva. No entanto, por mais chocante que pareça, o júri não conseguiu chegar a um veredito unânime em relação à plena responsabilidade de Cooper. 2 jurados acreditavam que sua intoxicação deveria ser considerada um fator atenuante, argumentando que ele não estava em pleno controle de suas faculdades no momento do crime. Esse impasse significou que a família enlutada de Alicia teve que suportar a dor de um novo julgamento. Cheryl Bromfield, mãe de Alicia, recusou-se a permitir que o nome da filha fosse manchado por brechas legais que poderiam permitir que seu assassino recebesse qualquer coisa menos do que o peso total da justiça. Enquanto aguardava o segundo julgamento, ela lutou incansavelmente para garantir que nenhuma outra família tivesse que sofrer a mesma injustiça. Redigiu petições, reuniu-se com legisladores e enviou cartas apaixonadas. Seus esforços valeram a pena. Em abril de 2014, o governador do estado assinou emendas críticas na lei, garantindo que a intoxicação voluntária não pudesse mais ser usada como defesa em casos envolvendo crimes violentos. A partir desse momento, criminosos não poderiam mais escapar da plena responsabilidade, alegando que estavam intoxicados demais para responder por suas ações. Com esse novo precedente legal em vigor, o segundo julgamento de Cooper começou em maio de 2014. Desta vez, não houve ambiguidade, nem hesitação, nem dúvidas. O júri retornou com um veredito definitivo. Brian Cooper foi considerado culpado em todas as acusações. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional,
pelo crime premeditado e hediondo contra Alicia.